Vamos agora para o ato, número 4. Cortinas fechadas. Narrador. Os animais esperaram ansiosamente até que os integrantes da orquestra voltassem à sala. Eles estavam com medo de não serem aceitos por causa da confusão que causaram sem querer. Foi o maestro quem deu a notícia. Cena 1. Abrem-se as cortinas. O cenário agora é a mesma sala. Os animais de um lado, ansiosos, e os músicos de outro. O maestro diz: gostaríamos de dizer que estávamos exatamente precisando de novos músicos para a orquestra. Sejam bem-vindos. Todos comemoram, e se abraçam. Em seguida, pegam os instrumentos e começam a tocar e cantar. Narrador, em off e com as cortinas abertas. E foi assim que a orquestra se formou e ficou muito famosa na cidade de Bremen. Música alegre começa a tocar ao fundo e vai subindo de volume. Fecham-se as cortinas. Vamos agora ao nosso glossário, entender o que significa algumas palavrinhas aí que tiveram destaque na cor azul nesse texto que nós acabamos de ler. Alaúde é um instrumento musical de cordas. Algazarra é um barulho, uma barulheira, uma farra. Cancela é um portão grande que fecha a entrada de sítios, fazendas, entre outros. É como se fosse uma porteira. Em off é sem aparecer, atrás das cortinas. Moenda é um equipamento usado para moer trigo e outros produtos. Poleiro é uma vara horizontal em que aves como galinhas e galos descansam e dormem. Ronronar, fazer ronron, ou seja, produzir o ruído que os gatos emitem com a garganta, parecido com um ronco. Sonoplastia é o conjunto de efeitos sonoros usados em filmes, peças teatrais, programas de rádio e televisão, etc. E tímpano é uma das partes internas da nossa orelha, tá bom? Vamos a uma curiosidade aí na página 15. O texto que você acabou de ler é uma adaptação de uma das histórias reunidas pelos alemães Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, que ficaram mundialmente conhecidos como os irmãos Grimm. Após anos de pesquisa sobre o folclore, eles coletaram inúmeras histórias populares que eram passadas de geração em geração por meio da oralidade e as publicaram em livros. Muitas delas foram adaptadas em forma de contos para o público infantil. Olha que legal! Vamos agora aos nossos exercícios. Vamos lá. Número 2. Escreva uma frase que empregue, ou seja, que use corretamente duas palavras do glossário. Depois, compartilhe com os colegas. No caso, na hora da correção, a gente compartilha com todo mundo. Então, vocês vão lá no glossário da página 14 e vão construir uma frase que use duas dessas palavrinhas aí que nós aprendemos o significado, mas tem que usá-las da maneira correta. Ela não pode ser fora de contexto, tá bom? Vamos lá, número 3. Releia este verbete do glossário e depois faça o que se pede. Vamos lá, glossário. Cancela. O que é cancela aí? É um portão grande que fecha a entrada de sítios, fazendas, entre outros. Ou seja, é como se fosse uma porteira. Então, cancela aí tem esse significado, tá bom? Letrinha A. Marque com um X a frase em que a palavra cancela foi usada, foi empregada conforme a definição acima. Então, vocês vão olhar essas duas sugestões, essas duas propostas aqui e vão ver em qual dessas duas frases a palavrinha cancela foi usada dessa maneira aqui, foi usada com esse significado e vão marcar um X na resposta correta. Não se esqueça de fechar a cancela ao sair. Está sendo usado com esse significado? E aqui embaixo, aquela companhia de teatro nunca cancela um espetáculo. Então, qual dessas duas sugestões aqui, dessas duas frases, está usando a palavrinha cancela com o mesmo significado que nós acabamos de ver no glossário? E letrinha B.
Explique a diferença de significado da palavra cancela nas duas frases anteriores. Então, aqui na primeira frase, cancela tem que significado? E aqui na segunda frase, a palavrinha cancela tem qual significado? Qual a diferença entre essas duas palavrinhas nas frases que nós acabamos de ver? Número 4. Em que cenário a história tem início? É o mesmo no qual ela termina? Então, vocês vão voltar lá no texto que nós acabamos de ler e vão responder essas duas questões. Em que cenário a história tem início? Então, vocês vão ver que cenário que estava quando começou a história. E depois vão responder a próxima perguntinha aqui, ó, na mesma questão. É o mesmo no qual ela termina? Então, o cenário que começa a história é o mesmo que ela termina? Número 5. De acordo com o texto, quem teve a ideia de partir para Bremen? O que motivou esse personagem a querer se mudar de cidade? Então, é a interpretação de texto, tá tudo lá no texto. Voltem, releiam com calma que vocês vão encontrar a resposta, tá? Quem que teve a ideia de ir para Bremen? E por que esse personagem quis ir para lá, tá bom? Número 6. No decorrer de sua viagem, o personagem que iniciou a história foi se unindo a outros animais. Quem eram eles e com qual objetivo eles passaram a viajar juntos? Então, vocês vão falar, né? Quem foram os outros 4 animais que se uniram, né, ao primeiro que teve a ideia de ir para Bremen e qual era o motivo de cada um deles, tá? Então, vocês colocam um animal e por que ele resolveu ir para Bremen também, certo? E última questão de hoje, número 7. Releia o trecho a seguir. Músico 1. O que vocês fazem aqui? Músico 2. Vocês nos assustaram. E músico 3. De onde vieram e por que entraram assim em nossa casa? Vamos ver agora o que é a nossa pergunta. O que as palavras escritas em letras maiúsculas no início de cada parágrafo indicam? Então, ó, músico 1, músico 2, músico 3, o que isso aqui quer dizer? O que isso aqui significa? O que isso aqui está explicando para nós? Tá bom? Pensem sobre isso e respondam. Crianças, não se esqueçam de ler tudo que vocês escrevem, de iniciar as respostas com letra maiúscula, de pontuar no final, tá bom? Leiam tudo que vocês escrevem para a gente encontrar os errinhos, não comer as letrinhas quando a gente está escrevendo, tá bom? Façam isso. Qualquer dúvida vocês já sabem, a tia Marília está à disposição de vocês. Um beijo.